Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, para que você fique por dentro do mistério da Terra. Hoje vamos falar sobre os lugares mais radiativos do mundo. 10º lugar. Hanford, nos Estados Unidos. O Hanford Site, em Washington, era uma parte integrante do projeto de bomba atômica do ZEUA, a fabricação de plutônio para a primeira bomba nuclear em Fátima, usada em Nagasaki. Como a Guerra Fria travada em diante, aumentou a produção, fornecendo plutônio para mais de 60 mil armas nucleares dos Estados Unidos. Embora descomissionado, ainda mantém 2/3 do volume de alto nível resíduos radioativos do país, cerca de 53 milhões de litros de resíduos líquidos, 25 milhões de metros cúbicos de resíduos sólidos e 200 quilômetros quadrados de águas subterrâneas contaminadas por baixo da área, tornando-a mais contaminado local no ZEUA. A devastação ambiental desta área deixa claro que a ameaça de radioatividade não é simplesmente algo que vai chegar em um ataque com mísseis, mas poderia estar escondido no coração de seu próprio país. 9º lugar. O Mediterrâneo. Durante anos, houve alegações de que a 'Ndrangheta, sindicato da máfia italiana, tem vindo a utilizar os mares como um local conveniente para se despejar resíduos perigosos, incluindo os resíduos radioativos, a cobrança pelo serviço e embolsar os lucros. Uma ONG italiana, Legambiente, suspeita-se que cerca de 40 navios carregados de resíduos tóxicos e radioativos desapareceram em águas do Mediterrâneo desde 1994. Se for verdade, essas alegações pintaram um quadro preocupante de uma quantidade desconhecida de resíduos nucleares na região do Mediterrâneo, cujo perigo verdadeiro só se tornará claro quando as centenas de barris degradaram de alguma forma, caso contrário abrir. A beleza do mar Mediterrâneo pode muito bem estar escondendo uma catástrofe ambiental na tomada. 8º lugar. Da costa da Somália. A organização máfia italiana que acabamos de mencionar não só ficou em sua própria região, quando se trata deste negócio sinistro. Há também alegações de que as águas da Somália e do solo, sem proteção por parte do governo, têm sido utilizados para o naufrágio ou enterramento de resíduos nucleares e metais tóxicos, incluindo 600 barris de lixo tóxico e nuclear, bem como lixo hospitalar radioativo. Na verdade, o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente acredita que os barris enferrujados de resíduos lavados acima na costa da Somália durante o tsunami de 2004, foram despejados, já em 1990. O país já é um deserto anárquico, e os efeitos de resíduos sobre a população pobre poderia ser tão ruim, se não pior do que o que já experimentou. 7º lugar. Mayak, na Rússia. O complexo industrial de Mayak, no nordeste da Rússia, teve uma usina nuclear por décadas, e, em 1957, foi o local de um dos piores acidentes nucleares do mundo. Até 100 toneladas de lixo radioativo foram liberados por uma explosão, contaminando uma área enorme. A explosão foi mantida em segredo até a década de 1980. Começando na década de 1950, os resíduos da planta foi despejado na área circundante e no lago Karachay. Isto levou à contaminação do abastecimento de água, que dependem de milhares por dia. Especialistas acreditam que Karachay pode ser o lugar mais radioativo do mundo, e mais de 400 mil pessoas foram expostas à radiação da usina, como resultado de vários incidentes graves que ocorreram, incluindo incêndios e tempestades de poeira mortais. A beleza natural do lago Karachay desmente seus poluentes mortais, com os níveis de radiação em que resíduos radioativos fluem em suas águas o suficiente para dar a um homem uma dose fatal dentro de uma hora. 6º lugar. Sellafield, Reino Unido. Localizado na costa oeste da Inglaterra, Sellafield era originalmente uma unidade de produção de plutônio para bombas nucleares, mas, em seguida, mudou-se para o território comercial. Desde o início de sua operação, centenas de acidentes têm ocorrido na usina, e cerca de 2/3 dos próprios edifícios estão agora classificados como resíduos nucleares. A planta libera cerca de 8 milhões de litros de resíduos contaminados para o mar em uma base diária, tornando o mar da Irlanda do mar mais radioativo do mundo. Inglaterra é conhecida por seus campos verdes e paisagens ondulantes, mas situado no coração desta nação industrializada é uma facilidade propensa a acidentes tóxicos, expelindo resíduos perigosos para os oceanos do mundo. 5º lugar. Siberian Chemical Combine, Rússia. Mayak não é o único local contaminado na Rússia,
Sibéria é o lar de uma instalação química que contém no valor de mais de 4 décadas de resíduos nucleares. Os resíduos líquidos são armazenados em piscinas descobertas e recipientes mal conservados contêm mais de 125 mil toneladas de resíduos sólidos, enquanto o armazenamento subterrâneo tem o potencial de vazar para as águas subterrâneas. O vento e a chuva se espalharam a contaminação para a vida selvagem e da área circundante. E vários pequenos acidentes levaram ao plutônio desaparecimento e explosões espalhando radiação. Enquanto a paisagem de neve pode parecer pura e imaculada, os fatos tornam claro o verdadeiro nível de poluição pode ser encontrado aqui. Quarto lugar. O polígono, Cazaquistão. Uma vez que o local para testes de armas nucleares da União Soviética, esta área agora faz parte da moderna Cazaquistão. O local foi destinado ao projeto da bomba atômica soviética, devido ao seu status de desabitado, apesar do fato de que 700 mil pessoas viviam na área. A instalação foi onde a URSS detonou sua primeira bomba nuclear e é o recordista para o local com a maior concentração de explosões nucleares no mundo, 456 testes de mais de 40 anos 1949 a 1989. Enquanto os testes realizados na instalação, e seu impacto em termos de exposição à radiação, foram mantidos em segredo pelos soviéticos até a facilidade fechado em 1991. Os cientistas estimam que 200 mil pessoas tiveram sua saúde diretamente afetados pela radiação. O desejo de destruir nações estrangeiras levou ao fantasma da contaminação nuclear que paira sobre as cabeças daqueles que eram cidadãos. Terceiro lugar. Malusul, Quirguistão. Considerado um dos 10 locais mais poluídos do planeta pelo relatório do Instituto Blacksmith 2006. A radiação em Malusul não vem de bombas nucleares ou usinas de energia, mas de mineração para os materiais necessários para os processos que implicam. A área foi o lar de uma mineração e processamento de urânio e agora fica com 36 depósitos de resíduos de urânio, mais de 1,96 milhões de metros cúbicos. A região também é propensa à atividade sísmica, e qualquer perturbação da contenção pode expor o material ou causar alguns dos resíduos a cair em rios, contaminando a água usada por centenas de milhares de pessoas. Essas pessoas não podem jamais sofrer os perigos de um ataque nuclear, mas mesmo assim eles têm uma boa razão para viver com medo da chuva radioativa toda vez que a Terra treme. Segundo lugar. Chernobyl, Ucrânia. Lar de uma das piores acidentes nucleares e mais infames do mundo, Chernobyl ainda é fortemente contaminada, apesar do fato de que um pequeno número de pessoas estão agora autorizados a entrar na área por um período de tempo limitado. O acidente notório causado mais de 6 milhões de pessoas a serem expostos à radiação, e as estimativas quanto ao número de mortes que venham a ocorrer devido ao gama acidente de Chernobyl de 4 mil para tão alto quanto 93 mil. O acidente lançado 100 vezes mais radiação do que as bombas de Nagasaki e Hiroshima. Belarus absorveu 70% da radiação, e os seus cidadãos têm lidado com o aumento da incidência de câncer desde então. Mesmo hoje em dia, a palavra evoca imagens de Chernobyl terríveis de sofrimento humano. Primeiro lugar. Fukushima, Japão. O terremoto de 2011 tsunami foi uma tragédia que destruiu casas e vidas, mas os efeitos da usina nuclear de Fukushima pode ser o perigo mais duradouro. O pior acidente nuclear desde Chernobyl, o incidente causou colapso de 3 dos 6 reatores, vazamento de radiação na área circundante para o mar, de modo que o material radiativo foi detectado até 200 quilômetros da fábrica. Como incidente, suas ramificações ainda estão se desenvolvendo, a verdadeira escala do impacto ambiental ainda é desconhecido. O mundo ainda pode estar sentindo os efeitos deste desastre para as gerações vindouras. O que você achou desses lugares? Deixa seus comentários no vídeo. Até mais, um grande abraço.